que um ghostwriter faz? Ele escreve um livro, seja ele um romance, seja ele um livro de negócios, seja ele um livro de autoajuda, seja um livro de espiritualidade, ele escreve e o autor assina. É uma parceria de trabalho. Vamos supor que você vai escrever sobre o seu trabalho, você não tem tempo e nem habilidade de escrever. Aí você fala, Cíntia, eu quero muito escrever um livro. Como que eu faço? Sobre o que é o seu livro? Não sei, vou falar sobre sincronicidade. Quero falar sobre sincronicidade. Aí você senta com um ghostwriter, que é essa pessoa que vai pegar tudo que tá na sua mente, na sua cabeça, e traduzir para uma linguagem de um livro que vai ser vendável. Então o ghost basicamente é o quê? Ele não é o autor, mas ele traduz aquilo que tá na mente do autor para jogar pro papel, pro leitor conseguir entender aquilo, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar como ghost, eu comecei a escrever para uma pessoa que não tinha tempo para escrever. Eu trabalhava com essa pessoa, ela é uma celebridade, e eu trabalhava com ela na área comercial, cuidando dos negócios dela. E aí a gente teve uma editora que falou, você não quer escrever um livro assim, tal, né? E aí ela falou, não vou escrever um livro de mensagens de outras pessoas. Se eu for escrever, eu vou escrever o meu livro. Aí eu falei, então vamos escrever. Só que eu nunca tinha escrito um livro, Elcio, e eu cheguei pra ela e falei, vamos escrever, eu escrevo, te ajudo. Mas assim, quando um livro é escrito por um ghostwriter, na maioria das vezes isso não é assumido. A maioria das vezes não é assumido. Não é assumido. Não. É como se o cara tivesse escrito. Sim, com certeza, porque na maioria das vezes, o que acontece? Esse autor, ele tem uma visibilidade na área dele, e o nome dele vem de livro. Se eu quiser escrever um livro e eu não tiver tempo ou não quiser escrever um livro, falar assim, vamos escrever um livro sobre whisky. E aí eu vou conversar com você e você vai escrever e na capa vai estar escrito autor Elcio Coronato. Exato. Só que na verdade quem escreveu foi você. Sim. Só que a gente teve uma conversa, uma troca de informação. O conteúdo é seu. A forma quem deu pra esse conteúdo foi eu. Entende? Aí você vai ter que conseguir se colocar no meu lugar. Sim. Como o Elcio escreveria isso? Sim. Que palavras ele usaria? Além de eu traduzir aquilo que você quer, eu tenho que fazer aquilo que você quer ser entendido pela maioria das pessoas. Por exemplo, eu escrevo às vezes livros pra médicos, tá? O médico, ele tem uma tendência de ter uma linguagem um pouco mais inacessível pro público leigo. Tá. E aí o que eu faço? Eu sou a tecla SAP do médico. Eu tava conversando com um autor que a gente vai começar a escrever um livro em novembro e o assunto dele é muito específico. Só que ele fala comigo como se todo mundo entendesse aquele universo. E eu falei, você não tá entendendo. A gente tá falando com pessoas que estão aqui, ó. Você tem que descer 10 degraus pra conversar com essas pessoas. Você não tem que partir do princípio que as pessoas sabem isso que é o básico pra entender o que você tá falando. Você tem que imaginar que, não, você tem que pegar o cara pela mão lá embaixo, ele tem que entender aquilo, aquele universo, pra depois você levar ele pra onde você quer. Tem alguns livros que você escreveu que os autores dizem que você é o ghostwriter? Sim. Tem? Quem são os que dizem que reconhecem e não fazem? Tem alguns autores, sim, que eles agradecem publicamente, agradecem no livro, na dedicatória. Então, isso você pode falar pra gente. É que eu me sinto constrangida de falar. Por quê? Mas você... Por uma questão de que não, enfim. Você não quer falar nem quem já fala? Por quê? Não. Porque você acha que... Aí eu vou te fazer então uma outra pergunta em cima dessa não resposta. Você acha que se você fala... Acaba o encanto, sim. Acaba o encanto, mas não era nem isso que eu ia perguntar. Isso vai fazer alguém não querer te contratar por causa disso? Não. Fala assim, ela tá falando por aí, porque se eu contratar ela, Não, eu acho que não. Eu acho que a questão não é nem essa. O conteúdo é sempre do autor, sabe? Eu te contrato pra você escrever um livro pra mim e tal, enfim, eu assinar Elcio Coronato e tal. Eu acho que se eu fizesse isso, ainda mais em cima de tudo que eu acredito, eu acho que a melhor forma, né, aí cada um, mas seria a falar, esse livro foi feito da seguinte forma, eu encontrava com a Cíntia, batia um papo, ela fazia as anotações, ela tentava passar e ela transformava tudo isso em texto com as minhas ideias. Eu ia contar isso e ia usar isso até a meu favor. Assim, é assim que foi feito, ó que legal, não sei o quê. Eu faria desse jeito. Você acha que a maioria das pessoas não gosta disso, não quer revelar isso? É tipo um segredo de mágica, não pode contar. Nos Estados Unidos é muito comum, além do Ghost existir, o Ghost às vezes até assinar um livro com um autor com o qual ele se identifica, sabe? Isso acontece muito. Isso Aqui acontece muito. Aqui não, porque eu acho que os brasileiros agora estão entendendo a diferença entre escrever livro, de você ser escritor e você viver disso,
que é uma coisa completamente diferente. Você ser um médico, você ter uma outra profissão e aí você usar o seu conteúdo como em forma de livro pra te dar uma autoridade daquilo que você fala. Mas hoje o mercado, assim, que eu atendo, por exemplo, uma pessoa que tem uma história muito incrível de superação e ela quer colocar aquela história no papel porque ela é palestrante, e aí ela vai nos lugares e ela quer também vender um livro com a história dela. Mas a questão da empatia, no sentido de você praticamente se teletransportar pro corpo e pra mente da pessoa e... O que acontece? Eu chego num ponto que eu já sei o que o autor tá pensando. Você se sente psicografando quando você tá... Sim, às vezes eu leio depois o texto e falo, nossa, eu que escrevi isso. Parece que você encarnou uma pessoa viva. Sim. É isso, temos uma médium de pessoas vivas. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de se conectar com o outro dessa maneira, tá? Poucas pessoas estão dispostas a ouvir o outro de verdade e perceber os sinais da outra pessoa, independente daquilo que ela fala. Né? Então, assim, quando eu tô com um autor, eu gosto de encontrar o autor pessoalmente, por exemplo. Por quê? Qual que é a diferença? Se você faz por Skype, não é só a energia que muda, eu acho que muda realmente, você não tá vendo os trejeitos, você não entra no campo da pessoa. Perfeito. Então, eu acho que, assim, você estar com a pessoa, você justamente consegue entrar no campo dela, e eu acho que todo mundo tem essa habilidade, quando está realmente, verdadeiramente se relacionando com alguém, de entrar no campo da pessoa e não só entender aquilo que ela quer dizer, assim, porque empatia é isso, né? Você entender aquilo que ela quer dizer, mas você conseguir decifrar aquela pessoa, né? Você entra na mente dela, ou sei lá, no campo, onde... na alma, e você conseguir se conectar com ela com uma outra linguagem, né? Que eu acho que é diferente de você só falar, é mais do que uma linguagem verbal. Eu acho que a gente se comunica de maneira através da linguagem verbal, mas as pessoas, quando a gente consegue se comunicar de verdade com alguém, tem a questão do olhar, você tem toda a comunicação corporal, você consegue entender a pessoa. Então quando você tá com alguém, você tá verdadeiramente com alguém, aí você consegue sentir, e é aí que entra o meu trabalho, é estar, tá com esse olhar descontaminado, ter essa empatia e traduzir aquele universo da pessoa para o papel. Perfeito. Tudo isso que você descreveu agora é o que eu descrevo como inteligência social, social hacking, que é você se conectar com a pessoa, mas se conectar de verdade, com essa autenticidade, tanto a sua autenticidade quanto a autenticidade da pessoa, você criar de fato essa conexão. E para essa conexão de fato acontecer, não é só técnica, você tem que ser verdadeiro, tem que estar de verdade, entregue de verdade, desarmado, etc e tal. E aí chega uma hora que isso fica incorporado em você e você nem tá mais pensando como precisa fazer. Você simplesmente entra num processo de entrega de conexão. Por exemplo, tinha um autor que ele tinha uma história muito forte. E aí... O editor que me chamou pra fazer esse livro falou, vamos se encontrar na editora. Eu falei, não, essa história, se eu estiver ali num lugar frio, ele não vai ficar à vontade, as pessoas vão passar, as pessoas vão servir café, as pessoas vão entrar, ele precisa estar muito à vontade. Eu chamei esse autor, acho que foi o único autor, foi na minha casa, a gente ficou 8 horas conversando até, assim, ele derramar o coração. Aí quando saiu, eu falei, era isso que eu queria pro livro, entende? Dependendo do assunto, o nível de comprometimento seu com o autor tem que ser muito grande, porque ele tem que estar muito à vontade pra te trazer tudo aquilo. Porque se ele não se desnuda, o livro não acontece. O lugar, eu chamo isso de apresentação, da primeira impressão. O lugar é... Se você encontrar ele no escritório, se você encontrar ele numa livraria, ou num café, ou num shopping, a situação vai ser diferente, a conexão vai ser diferente, vai caminhar para um outro lugar. Então você sabe o que você quer tirar dessa pessoa e você sabe escolher, por exemplo, o lugar, né? E tudo que vai envolver esse primeiro encontro. Você tem que entender que tem lugares que ela não vai se sentir à vontade, talvez, de se abrir tanto, de chorar ali, entendeu? Você aplica esse seu conhecimento, inconscientemente ou conscientemente, no seu dia a dia, na sua vida? Eu aprendi com as minhas filhas, elas são crianças, né? Uma tem 6, outra tem 9. O que a criança tem de tão especial que eu acho muito interessante que eu aprendi com elas, né? Elas têm já esse olhar descontaminado. Se elas vão conhecer alguém, elas não se preocupam se a pessoa tem um cargo social, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem seguidores, se a pessoa tem o que for. Elas estão com a pessoa de alma, sabe? Elas estão com a pessoa, elas se conectam com aquela pessoa de alma. Por muito tempo, antes de eu ter filhos, eu trabalhei na televisão, trabalhei com pessoas com muito status
E eu me relacionei por muito tempo pelo crachá, sem me conectar pela alma. E aí foi justamente na época em que eu me tornei mãe e elas começaram a crescer, eu comecei a perceber essa maneira. Eu falei, gente, esse foi o grande ganho e autoconhecimento, talvez, da maternidade. Eu entender que realmente, aí eu comecei a estabelecer relações de verdade na minha vida e no meu dia a dia. Não importa com quem eu trabalho, não importa se eu tô diante de um presidente de empresa, de uma celebridade, eu acabo me conectando com essa pessoa como uma pessoa. Eu olho pra ela como uma alma humana, sabe? Assim, não como ai, nossa, essa pessoa. Você não tá olhando o cargo dela, você tá olhando ela. E eu me posiciono como uma pessoa, né? Assim, não é o que vai estabelecer essa conexão entre, não sei se é alma, se é coração, o que se, né? Como a gente pode chamar isso? É justamente isso. É você estar com a pessoa, independente do que ela representa, do papel que ela tá representando.